Ramon Cujuí, eu quero conversar com você. Ramon, a reforma era, antes nós falamos sobre a reforma tributária, era importante, era necessário, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A fala do Ciro, ela é muito fundamentada. Eu quero que você me responda como e o que pode acontecer com essa reforma tributária, o que vai melhorar a vida do povo brasileiro. Olha, qualquer brasileiro sabe que você, no final das contas, não sabe quanto de imposto você paga. Nós vivemos um manicômio tributário, né, com impostos municipais, federais, né, com impostos estaduais, você não sabe a incidência imposto sobre imposto. O que a reforma traz é dar transparência ao sistema. Primeira coisa, é isso, transparência ao sistema. Segunda coisa, o Ciro é um brincante, ele fala assim, só o que fizeram foi tirar a tributação sobre o consumo. Mas se você pega uma fala do Ciro de 9 meses atrás, não, um pouco antes da campanha, ele vai dizer, assim como todos diziam, que um dos maiores problemas do sistema tributário brasileiro era o excesso de tributação sobre o consumo. O excesso de tributação sobre o consumo atingia principalmente as classes mais baixas, que proporcionalmente sempre pagou mais, por conta que o consumo do dia a dia, né, por exemplo, ele era muito mais alto proporcionalmente ao que os ricos pagam nos seus artigos de luxo. Então não é só uma mudancinha de consumo, não, ela é fundamental. Tirando a oneração tributária sobre o consumo, você muda substancialmente, sem sombra de dúvida, o atual sistema tributário injusto. No que diz respeito ao aumento de alíquota no setor de serviços, eu concordo com ele, você vai ter um aumento da alíquota. O que a gente precisa ver é como é que essa incidência vai ocorrer sobre a cadeia geral. Qual é o impacto disso? Porque se você limpa de um lado, você consegue enxergar isso de maneira muito clara. Por exemplo, o setor de serviços hoje, ele paga menos tributo do que o setor de indústria, embora ele tenha uma maior participação na economia brasileira do que o setor industrial. O setor industrial ele paga 30%, o setor de serviço está pagando 5%, quando muito 10%. Então, há uma injustiça tributária nos setores produtivos da economia brasileira. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, né? Então, é preciso que a gente não vá com esse desespero, vai aumentar tributo. O sistema ele está se organizando, né? Ele não é de uma hora para outra, ele é colocado com alíquotas, aí, com prazos de implementação, e eu não tenho o menor receio disso. Essa reforma tributária, ela levou 30 anos para ser aprovada. Você teve entidades da sociedade civil, né, empresários, industriais, comércio, enfim, foi um debate muito amplo. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, Cujuí. É só esperar o texto da lei sair e ver. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Na prática, ninguém sabe. Não tenho dúvida que o sistema tributário brasileiro vai ser mais racional, e isso vai ser, para a economia brasileira, um dos seus pontos de atrativo e de investimento. Não tem a menor dúvida disso. Alexandre Porto, e aí, Alexandre, essa reforma aí que veio, aprovou, agora voltou para a Câmara, você acredita que essa reforma pode mudar, pode melhorar o sistema tributário? Acredito que ela muda, sim. Vamos pagar mais imposto. Mudança. Foi dado o exemplo de serviço de 5 para 17,5% e apenas 250% de aumento no imposto do serviço. Quem é que vai pagar essa conta? A sociedade como um todo. O que o governo não fez que deveria ser feito? Ele não fez a lição de casa, não cortou nada. Está buscando mais dinheiro. Esse ano está previsto 140 bilhões de déficit. Aonde que ele vai buscar isso? Mais arrecadação. Vai tirar da sociedade. Dá uma olhadinha no que fala a curva de Laffer. Chega um dado momento que você aumenta o imposto, ela diminui a arrecadação. Então é uma balela. Desculpa. E me chama a atenção que o Bolsonaro ainda está fazendo amores no governo atual, porque o ministro, ao invés de se preocupar em defender o que o governo faz, está lá que o ex-presidente. Acho que não é uma vitória sobre o ex-presidente, é uma derrota para a sociedade, porque nós não estamos diminuindo a carga tributária. Vamos aumentar com o tamanho do Estado inoperante, cada vez mais, tirando mais dinheiro. É uma pena que não se fala no serviço que o Estado presta. Se você tiver uma necessidade de saúde e educação, ou alguma coisa que envolve o Estado, nós sabemos qual é o resultado, qual é a perspectiva de sermos atingidos. Por mais que eu ache o Ciro doido, às vezes ele tem alguns raros momentos de inteligência, e esse foi um dele. Não mudou nada, o que mudou vai pagar mais. Talvez vai ficar um pouco mais simples, mas o que foi feito? A junção de vários impostos num só. Talvez facilite o modelo arrecadatório. Mas o que vai piorar? Nós tirando essa reforma, no modelo atual nós já temos uma concentração em Brasília, né? Mais imposto federal,
menos para o Estado e muito menos para o município, que é onde nós vivemos. O que vai acontecer agora? Aumenta a concentração em Brasília. Ou seja, mais Brasília, mais imposto, menos Estado e menos município. E o reflexo nós já tivemos aqui. O que foi? Ao aumento do ICMS de 17,5% para 19,5% aqui no Estado, com a alegação de que isso já tinha que se preparar para uma reforma tributária. Então, eu confesso que eu não sei quem está agradando, porque é governador insatisfeito, é prefeito insatisfeito, quem é que está satisfeito? Só os ministros do governo Lula. É uma pena, mas que a sociedade vai acabar pagando essa conta. Acho que se demorou muito para fazer uma reforma tão ruim. E, aliás, a gente não pode esquecer como é que essa reforma foi aprovada a toque de caixa, bilhões de reais em emenda para facilitar a aprovação. Esse é o Brasil que nós temos, esse é o Brasil que nós vamos ter em 2024, um pouquinho pior que esse ano. Samuel Costa, e aí, Samuel, você acredita? Queria que você fizesse a sua exposição até sobre a fala do Ciro e se você acredita nessa reforma tributária, se ela vai melhorar esse sistema tributário. Fala a verdade, Samuel. Olha, Alisson, boa... Fala a verdade, amigo. Tá. Boa ou ruim, Alisson, essa é a reforma que a gente teve. Nenhum dos outros governos passados tiveram a capacidade de propor uma ideia, né, que ao meu sentir foi acertada e que passou pelo crivo dos deputados e senadores de direita. A grande maioria deles depenaram, né, alguns pontos, exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, tributar os super ricos. Não você que tem um Jeep Renegade parcelado em 72 parcelas, com nota fiscal paulista, deu 15 mil de entrada, a tabela FIP caiu e paga parcela de R$ 1.800 achando que é classe média alta. Você é um coitado, você vai ser beneficiado pelo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, para os itens básicos da subsistência humana e de alimentos básicos. É um pouco controverso aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo eminente professor Alexandre Porto, em falar que os munícipes, né, os municípios da federação vão ter uma queda de arrecadação. Olha, ISS, Imposto sobre Serviços, que eu pago, por exemplo, eu tiro em torno de 20 a 30 mil reais em nota fiscal por mês. Eu pago 5%. Eu poderia vir aqui publicamente e me colocar contrário. Olha, eu não acho correto porque eu vou aumentar uma alíquota de 5% para 17,5%. Mas eu acho que a proposta do governo Lula foi no sentido de governar para os mais pobres. Então, eu acho que as pessoas que vivem ali abaixo da linha da pobreza, esses quase 70% dos brasileiros que já foram isentos de pagar imposto de renda sobre os 2 salários mínimos, que é a previsão até o término do governo é chegar aos 5 mil reais de isenção, estão agradecidos. Então, você não vai ser penalizado em coisíssima nenhuma. Então, os municípios, aqui, por exemplo, no município de Porto Velho, a Senfaz, Secretaria Municipal de Fazenda, vai aumentar, professor Porto, a arrecadação de ISS e nesse percentual que o senhor falou, de 250%. O que eu vou repetir, talvez eu não tenha sido feliz na minha colocação, os governadores e os prefeitos vão ter que comprar pires, porque eles vão estar indo seguidamente a Brasília com pires na mão. Isso que vai acontecer. Vai dificultar a entrar dinheiro no caixa. E aí criaram um negócio de conselhos, um conselhão dos amigos do rei, que vão definir para onde vai esse dinheiro. Então, isso que vai acontecer. Mas são secretários de Fazenda dos estados. É o CONFAZ, é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Hoje você paga o teu ISS e vai direto na conta do município. Tá, pela reforma não vai ser assim. Não, do ISS é assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É o seguinte, vamos falar que primeiro para a grande maioria, você do Morar Melhor 1, Porto Belo, das periferias, né? Das comunidades mais carentes. Você que trabalha e compromete mais de 80% do teu ganho para a subsistência humana, ou seja, para comprar comida e etc., você não vai ser penalizado em nada. Isso é uma coisa boa para você. Agora, quem despenou a proposta inicial do governo, e essa aqui é uma habilidade do Fernando Haddad, porque boa ou ruim, eu acho que a fala do Ciro ela é correta em muitos pontos, mas foi o que sobrou. Ou se aprovava a reforma da Previdência nos moldes que foi apresentado, ou não teria. Agora vocês têm que vir aqui puxar público e dizer como votou a bancada do Partido Novo, esses deputados de direita do PL, os deputados federais do estado de Rondônia, dos 8 nossos, quantos foram coerentes? Porque é muito fácil inaugurar aqui o programa da Minha Casa Minha Vida e vir inaugurar a casa para bater foto e fazer politicagem. E não dizer que isso é dinheiro do governo federal. Esse negócio de prefeito, governador, ir com Pires em Brasília, isso é normal. O Hildo Chaves, que fez uma gestão, ao meu sentir, aprovada, assim, mais de 70% das coisas foram certas, vai em Brasília diariamente, quase semanalmente, buscar recursos, capitalização, para fazer água tratada, rede de esgoto, saneamento básico, infraestrutura para Porto Velho. Eu vi hoje, numa entrevista no programa do Gideon Sauro,
da Rádio Parecis, o senador Jaime Bagatoli, falando, olha, nós estamos incumbidos com o governo federal em viabilizar recursos para Porto Velho. Ele falou SMS, que eu acho. A Secretaria Municipal está me apresentando um projeto, não foi isso, Marcelo Barroso? E eu vou destinar a emenda para o município de Porto Velho. Esses asfaltos, essas obras, que deputado federal, senador, que prefeito faz capitalização para o município oriundo da União, é fruto de imposto. Agora, o grande problema, o gargalo que se tem aqui, é a contraprestação. O professor Alexandre Porto foi secretário municipal de saúde, sabe? Os repasses, esse negócio de teto de gasto, fez o recorte, a diminuição do repasse. Para manter uma UPA ruim, do jeito que era, o governo federal passava 2.100.000 reais no mês. Aí diminuiu para 700 mil. Ou seja, a Prefeitura do município de Porto Velho tinha que suplementar 1.500.000 quase, para manter um serviço que já era péssimo. Da época do Guedes, do Roberto Sobrinho, do Jerônimo Santana, do Tomás Corrêa, sempre foi péssimo o sistema. Agora, se a gente quer avançar, quer fazer a retomada do programa da farmácia popular, que eu acho que até quem é de direita vai concordar que se faz necessário dar Inalapril, diazepam, esses remédios controlados, dipirona, etc. Se faz necessário investimentos. E o que o governo federal, o ministro Haddad fez, foi vir com clareza e apresentar a sua pauta de campanha, que era o quê? Priorizar os pobres. Então, quem ganha até 2 salários mínimos está soltando foguete. Agora, o que eu vejo que fala que o governo do Estado aumentou a alíquota de 17,5% para 21%, depois houve uma modulação para 19,5%. Quem eu vejo fazendo lobby, botando outdoor, eu me recuso a crer que quem mora no Nacional está tirando dinheiro do bolso para fazer outdoor dizendo não mexa no imposto do agronegócio. Essa turma tem que pagar imposto, sim, o Zezinho Santos. Porque o Alisson, na ótica dele, paga imposto. Eu pago imposto. O Ramon paga 27,5% no imposto de renda. Você paga, a EMA-TV paga. O Porto paga. Por que o Jaime Bagatoli, esse senador aí do agronegócio, não quer pagar sequer 1%? E é isso que destrói a BR-364, 319, as ROs, estradas vicinais de ICMS da soja. Então isso é que a gente tem que eleger. E eu vejo muito pobre de direita achando que vai perder a sua Titan 97, CDI 125 cilindrada, que está até isento de pagar imposto. Alisson, e aí, Alisson? Você acha que essa reforma tributária resolverá o problema do povo brasileiro? Eu acho que reformas, elas são importantes, né? Ela tem que acontecer. Agora, eu acho que o peso em cima do serviço que foi muito grande. Eu acho que o peso em cima de quem produz alguma coisa... Mas ninguém sabe o que não vai acontecer. Mas mesmo assim, Zezinho, porque para quem, por exemplo, para a indústria, ela vai ter o cashback, por exemplo. O que vai diminuir vai na questão de quem produz. Vou dar um exemplo aqui de quem mexe com indústria da transformação. A pessoa compra o ferro lá na indústria, ela vai vir com nota fiscal, não vai existir mais essa história do cara falar assim, faz meia nota e tal. Por quê? Porque quando chegar a nota inteira, ele vai precisar da nota inteira para poder fazer o quê? O cashback da nota que ele vai emitir. Então ele vai emitir a nota lá com 28 e ele vai ter um cashback de 21, que é o cashback. Aí vai ser só a diferença que ele vai pagar, porque a indústria já pagou a parte dela. Então é uma coisa boa, então, né, Alisson? Para isso Para quem só nega imposto. Nega imposto. Agora, para o serviço, é uma merda, porque não foi bem discutido. Não foi bem discutido. A pessoa que, vou dar um exemplo aqui, hoje, com essa tecnologia chegando de maquininha de cartão, o dinheiro sumiu. Sumiu. Tanto da periferia, como de qualquer lugar sumiu. Hoje é tudo Pix e tudo crédito ou débito. É isso que funciona. Então, o dinheiro do papel. Isso. Tudo que entra na maquininha, existe controle. Isso. Controle, meu amigo. Aí vamos lá. O MEI. O MEI vai lá que faz unha de gel. A mulher que faz unha de gel. Ela cobra R$150 fazer uma unha de gel. Ela atende 5 mulheres por dia. Faz a conta. 150. Vezes 21 dias trabalhado. 15.750. 15 mil, ela vai pagar agora 17% sobre isso. Porque não, até 17. Até 17. Mas assim, hoje ela pagaria 5. Aí vamos supor que ela passa 5 anos trabalhando nisso, passando na maquininha. 5 anos. Quando a Receita Federal achava ela, que ela caía na malha, o imposto dela que ela sonegou, ou que não pagou, ou que não recolheu, era em cima de 5%. Que é o do serviço. Você imagina agora sobre 17.
até 17, não sei. Então o que vai acontecer? 17% dá 2.677. Ela pagaria na situação anterior 5%, 787. Mas é uma coisa de quase R$2.000. Mas é uma coisa rentável, né, professor? Porque a pessoa tá faturando 17 mil, Sim. tá pegando 15 mil limpo. Eu sei. Tá melhor do que ser médico. Eu sei, mas só que ela tá produzindo, ela tá fazendo, ela tá pegando esse dinheiro, ela vai lá no mercado, ela vai comprar carro, vai comprar casa. O dinheiro, a roda vai girar. E que ela vai estar isenta de pagar A feijão, roda vai imposto de girar. feijão, arroz. Eu entendo, mas assim, é um gasto que a pessoa não está acostumada a pagar. Igual, por exemplo, a pessoa fala assim, água tratada. O mesmo tanto de água que você joga, que você recebe e que você joga na rede, vamos supor, se você gasta R$200 de CAERD e joga lá no esgoto, vai tratar, você vai pagar mais 200 de tratamento. É assim que funciona em todo lugar que tem tratamento de água. O tanto que você usa de água, que você joga na rede, você paga. As pessoas aqui não estão acostumadas a pagar. Você tem uma parcela muito pequena que paga água e que paga energia em Porto Velho. Tanto que a Energisa está fazendo um trabalho exorbitante para poder regular todo mundo. Então, assim, gente, é complicado. O peso em cima do serviço, tanto agora, vamos lá. A OAB tem força. A OAB, não mexe na OAB. Foi o que aconteceu. A OAB travou porque ela tem força. E os outros setores que não têm a força que a OAB tem? Então é isso que a gente tem que pensar. Faltou o quê? Faltou conversa. Porque tem que fazer acelerado. Tem que acelerar, botar o carro na frente dos bois. Mas ficou 30 anos, né? Porque a galera não quis discutir. Não quis o cara discutir, foi lá e fez. mas tinha que ter discutido com a sociedade civil, com quem produz. Gente, manicure, pedreiro, arquiteto, engenheiro, dentista... Prestador de serviço de forma geral. Mas, Alice, assim, eu não quero defender, não. Eu contemporalização no município. Eu vi vários chamamentos, né? É lógico que é meio escuro, assim, só ir no WhatsApp. Mas não tem, né, bicho? O marco do saneamento. Cara, tinha eu e mais 6 pessoas lá discutindo. No universo de mais de 550 mil pessoas. Mas também é uma falta de cultura da população que não vai atrás. Aí tu vai falar assim que o pessoal quer discutir dentista. Essa galera não quer ir em Brasília, não, Alice. A galera prefere pagar imposto mesmo. Mas esse que é o problema, é em Brasília, né, cara? É longe, olha o preço da passagem aérea. Você imagina, a pessoa não tem condição. Infelizmente, a gente tá numa situação de mãos atadas, gente. E vamos ter que ver o que vai virar agora. Vamos ver o que vai virar. Só queria isso que você falou, e você falou corretamente. Você está tirando o peso brutal da indústria, que tem os melhores empregos e é que tem uma perspectiva de desenvolvimento do país, e está jogando para o setor de serviços, que hoje tem uma margem maior do PIB brasileiro que não é tributado sobre essa margem. Eu concordo com você. Mas tem uma solução para isso. E eu te dou a solução. Diga. Eu te dou a solução. Tem uma solução para resolver esse problema das pessoas que vendem, que produzem, criar um imposto único sobre transação financeira. Então toda transação financeira vai ser imposto único. Não, mas toda transação financeira, vamos dar um exemplo. A pessoa que não é enxergada pela Receita, ela não é enxergada, ela está na pleura, ela se pagasse imposto sobre transação, por exemplo, eu paguei lá o serviço da manicure, R$150, desconto lá 3% automaticamente, 2%. Seria uma solução. É a CPMF. Isso, infelizmente. Pronto. Essa que é a realidade. Mas tira os outros impostos e cria esse. Para serviço. Nunca mais. Olha só, o Alisson é empresário. Mas é um jeito de resolver, por causa da tecnologia. Só que é por causa da tecnologia. Não, mas eu estou dizendo exatamente isso. A gente chegou num ponto que a tecnologia, cara, o cara vai sonegar, ele vai ser pego. E aí o pancada vai ser grande. Se ele paga na hora que ele tá fazendo a transação, ele não vai pagar multa. Mas você entendeu? 30 segundos. Não, eu tô entendendo. O Alisson é empresário, né, que tá do setor produtivo aí, do setor de serviço. Né, e ele tem essa concepção e ela é correta. Não vamos discutir aqui. O problema é que nós temos que chegar num acordo nisso. Né? Porque nós temos vários setores que compõem a economia brasileira e esses setores foram chamados para a mesa, Alisson. Eles foram chamados para a mesa. A Fiesp estava lá, o pessoal do comércio estava lá. Então tem gente muito ruim representando. O que se chega. É porque quando você olha cada Marcelo Tomé estava lá. Olha só, é que quando cada um olha o seu interesse particular, a gente não avança no interesse coletivo. O que me parece, e aí a única coisa que o governo fez nesse processo foi ter a capacidade de coordenar os interesses. Porque todo mundo estava na mesa. Estava o setor comercial, o agronegócio, os bancos, o setor industrial. E se chegou nesse modelo, né, dizendo que isso era o que dava para fazer nesse momento. E me parece que é o correto, entendeu? Porque ela não foi imposta pelo Haddad de cabeça de goela abaixo, ela foi discutida no Congresso, no Senado. Ela não foi debatida. Foi fraco o debate. Tinha que aprovar esse ano, acelerar os processos. Aprovaram ela, ninguém sabe o que vai acontecer. 30 anos é pouco Ninguém tempo. sabe o que vai acontecer.
anos é pouco tempo. Você tinha projeto de lei em cima de substitutivo lá, 30 anos de discussão. Você é uma pessoa inteligente que eu respeito. Agora dizer aqui que foi amplamente discutida, Não teve. não dá para acreditar, né, Cogê? Não vamos. Ela aprovou de qualquer Agora, jeito. a gente esperar o quê? 50 anos para discutir? Não, Nós estamos há 30 anos Mas discutindo. podia ser aprofundado Mas tem que mais no resolver. debate. Aí,